Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre a guerra de tarifas aduaneiras entre a Europa e a China, que pode penalizar a compra de carros elétricos chineses por europeus. Se as ameaças da União Europeia se concretizarem, várias marcas de veículos elétricos chineses vão ser alvo de agravamentos de taxas aduaneiras que podem variar entre os 17,4% e os 38,1%. Estas taxas podem ser já aplicadas a partir do próximo mês. Resta, no entanto, a esperança de que possam existir negociações entre os dois blocos económicos de forma a que a Europa recue nas ameaças e que a China não retalie no mesmo sentido. Para falar sobre este tema, convidamos o coordenador da secção de Economia, Vítor Andrade, que tem desenvolvido vários artigos sobre esta temática. Vítor, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá, Juliana. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir Stella Li, vice-presidente da marca de veículos elétricos chinesa BYD, sobre a importância da Europa neste mercado. Europe is a very interesting market for us because alone together is one of the biggest market you never can ignore. I was assigned by headquarters to support Michael to support our local market like a sales team to improving all the efficiency. Then we can pay attention to the market. Then we can make the business here can really have fast growing. Acabamos de ouvir Stella Li, que nos diz que a Europa é um mercado muito interessante para a BYD. Só por si é um dos maiores mercados e não pode ser ignorado. Por essa razão, a sede da empresa está a apoiar a equipa de vendas local para melhorar a eficácia. Refere ainda que é necessário prestar atenção ao mercado para ter um crescimento rápido. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vítor, para fazer um ponto de situação e percebermos também o que está aqui em causa, eu começava por perguntar como é que está a evoluir o comércio de veículos chineses na Europa e também no mundo. Olha, para este ano ainda não há dados ainda concretos para o ano de 2024. O que há é já algumas informações que me foram chegando, nomeadamente do mercado português, já agora em concreto, na medida em que o que está a acontecer é que há pedidos de compra de carros chineses elétricos e não há carros para entrega. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. Ainda há poucos dias uma colega nossa aqui, da nossa colega jornalista também, da SIC, por acaso, me dizia que estava à espera já há algum tempo que lhe entregassem um modelo que ela escolheu, porque queria comprar aquele modelo, e que não há para entrega. E eu contactei também a BYD, cá em Portugal, que me disse precisamente que tem mais encomendas já feitas do que carros disponíveis para matricular, precisamente. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. Mas voltando aos números, e como eu disse, não há números deste ano, mas há do ano passado. No ano passado, só para termos uma ideia da discrepância que há aqui de números, a União Europeia importou 430 mil carros elétricos da China e a Europa só exportou para a China 11.500 unidades. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente... não tem comparação possível, não é? Estamos a falar de 438 mil carros importados e 11.500 exportados. Em termos de valor, as importações que foram feitas custaram à Europa 9.700 milhões de euros. As exportações que foram feitas renderam 852 milhões de euros. Portanto, por aqui se vê que há aqui qualquer coisa que não corre bem, que há um desequilíbrio muito grande e que a Europa está a perder completamente esta corrida comercial, esta batalha comercial, por assim dizer. E daí, portanto, este agravamento de taxas que agora se começa a anunciar. Porquê? Porque é que está a acontecer? Isto está a acontecer porque realmente os preços dos carros chineses elétricos, que é deste que estamos a falar agora, são muito competitivos em relação aos europeus e aos americanos e do mundo em geral, do resto do mundo em geral. E, portanto, os blocos económicos começam a digladiar-se entre si para tentar fazer com que haja algum nivelamento de preços entre os que vêm de fora, da China, nomeadamente, e aqueles que são produzidos cá dentro, neste caso da Europa, para ver se as empresas construtoras europeias são menos prejudicadas. Mas isto, pronto, depois se calhar vamos desenvolver mais à frente. Claro, exatamente. Então eu começava por perguntar, que estavas a mencionar,
como é que a China consegue manter preços tão competitivos? Porque tu acabas por referir num artigo que escreveste e citas Carlos Tavares, o presidente do grupo Stellantis, que de facto há construtoras chinesas a conseguir vender carros elétricos a preços sensivelmente iguais aos que custam os carros a combustão. E, por sua vez, no mercado europeu, o preço dos elétricos pode ultrapassar entre 35% a 40% o preço dos automóveis a diesel e a gasolina. Portanto, como é que mantém esses preços tão competitivos? Há vários fatores que explicam isso. Desde logo há um mais estrutural, se quiseres, que explica em parte isso que estás a dizer. É que a Europa, eu vou dizer uma expressão muito popular, ficou a dormir na formatura nesta matéria. Claramente, a China nos últimos 10, 15, 20 anos esteve a trabalhar nos bastidores nesta questão dos carros elétricos, como a Europa nem imaginava se calhar que podia vir a acontecer. E o que é que isso significou? Tomou vantagem. Levou vantagem claramente sobre o continente europeu, sobre as construtoras europeias e também sobre as construtoras americanas, até mais sobre as construtoras americanas. Portanto, o que é que a China fez? Porque é que consegue ter esses preços competitivos à saída da fábrica, como tu referiste? Desde logo, a China tem uma dobra muito mais barata do que em qualquer outro continente destes que estamos a falar. Destes blocos que estamos a falar, a Europa, os Estados Unidos, China. A China tem claramente uma dobra muito mais barata. Depois tem, por exemplo, uma questão que é muito importante e faz muita diferença, é que tem uma gestão verticalizada de todo o negócio. As construtoras chinesas têm desde a mina de lítio, que produz o lítio, que por sua vez dá origem às baterias, mas que por cima tem as próprias refinarias do lítio, depois produzem as suas próprias baterias, produzem os seus próprios semicondutores, produzem os seus carros, como é óbvio, e mais depois no topo da cereja, a cereja no topo do bolo, é que o Estado chinês, alegadamente, e é isto que desbloqueou esta guerra toda comercial que agora está a acontecer entre a Europa e a China, supostamente e alegadamente, o Estado chinês tem estado a financiar, subsidiar em grande escala as empresas automóveis chinesas para que elas se tornem precisamente competitivas, como acabaram por se tornar. E, portanto, é esta conjugação toda de fatores que acabou por fazer com que os carros chineses produzidos em fábricas chinesas na China saiam cheguem à porta da fábrica precisamente a preços quase equivalentes aos carros de motores a Europa não consegue competir. A Europa não consegue, mesmo como tu disseste bem, o Carlos Tavares, que é um dos maiores gestores do setor, ele é português, mas gera um grupo de 14 marcas automóveis, que é o grupo Stellantis, Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep, etc, por aí fora. Ele mesmo admitiu-nos isso numa entrevista e diz que realmente a União Europeia quer impor uma transição climática às construtoras automóveis também, num período de tempo muito curto e que eles não conseguem responder em tempo útil a essa concorrência fortíssima que vem da China. E realmente o que se passa é que hoje em dia, em Portugal, por exemplo, e é assim quase em todos os países europeus, um carro com motor a combustão é mais barato, ou por outro, um carro elétrico é mais caro 35% a 40% do que um carro com motor a combustão a gasolina ou a diesel. Esses são os factos. Onde é que há aqui um equilíbrio entre preços a nível europeu e português também? É nos carros de topo de gama. Ou seja, nos carros de topo de gama, que são aqueles em que a pessoa já está mais a pegar o luxo, os extras, do que outra coisa, aí há uma equiparação de preços. Ou seja, já se paga tanto por um carro elétrico como um carro a combustão, porque os extras que entram no carro elétrico... Atenção, porque os carros elétricos em geral dispensam muitos luxos. Em geral, não é em abstrato. Precisamente porque são muito caros, as baterias são caríssimas, e para as empresas construtoras conseguirem uma certa redução de custos, abdicam de muitos luxos. E quando metem luxos à mistura, e portanto por isso é que o topo de gama dos carros elétricos sobe de preço, mas depois equipara-se mais facilmente com os motores normais, os carros a motor combustão normal, e portanto sempre que podem as marcas desinvestem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, enquanto que num carro a combustão qualquer um tem os vidros elétricos, o ar-condicionado XPTO, um painel de bordo todo completo em termos digitais, nos carros, às vezes nos carros elétricos já não é tanto assim. Já não tens, por exemplo, a regulação dos bancos já não é automática, para não gastar tanta... Temos a exceção da Tesla, que aposta em praticamente tudo. Podes ter isso, tens é que pagar por isso também, claro. Como é óbvio, não é? Por isso é que eu estou a dizer, nos modelos de topo de gama, eles têm todos isso, têm que se pagar por isso, e aí já há uma equiparação de preços. Mas nos modelos de baixa gama e de média gama, de facto há uma discrepância de preço brutal, e as construtoras europeias não estão a conseguir ganhar essa guerra com a China, precisamente por aqueles fatores que eu disse. Há um fator que eu não referi que é muito importante, esses que explicam os preços competitivos da China, é que, por exemplo, a BYD, que é a principal construtora chinesa de carros elétricos, já está a construir neste momento a sua própria frota de cargueiros para trazer carros para os outros continentes, para levar carros para os outros continentes.
já construiu um, que leva 7 mil carros de cada vez, e está a construir mais 7. Isto não existe em mais nenhuma outra construtora de automóvel. E para se ter uma ideia também da importância do que está a ter a indústria automóvel chinesa, basta dizer que em 2023 ultrapassou pela primeira vez em exportações o Japão, que é uma grande potência. Exatamente, aliás, a marca mais vendida do mundo é a Toyota. O grupo que mais vende carros a nível mundial é a Toyota. Exatamente. Bem, então passemos então para o tema que nos trouxe aqui, que tu já foste mencionando, mas fazendo aqui um resumo. O que é que de facto levou a Europa a ameaçar aumentar as taxas aduaneiras na importação de carros elétricos chineses? Pois de facto já acabei por mencionar isso de certa forma nesta resposta. Realmente a Europa não está a conseguir competir em tempo útil, por assim dizer, com a China em termos de preços. E então há aqui essa discrepância que falámos há pouco de preços entre os carros que vêm da China e os que chegam cá. Por exemplo, um carro que chega aqui a 30 mil euros chinês, por exemplo, o equivalente de um carro elétrico europeu produzido ou pela BMW, ou pela Volkswagen, ou pela Volvo, ou quer que seja, em vez de custar 30 mil euros, pode custar 40 e tal mil, ou por ali assim, entre 40 e tal, 50 mil. A diferença é muito grande. Ou seja, não há competitividade. As marcas europeias não conseguem ser competitivas no preço. Podem ser competitivas na qualidade, etc., mas no preço não conseguem ser. E, portanto, a Europa está confrontada com isto. E das duas, uma, ou a União Europeia começava a financiar, a Comissão Europeia começava a financiar, como fez a China, as construtoras para que os custos de construção dos carros elétricos baixassem, ou então, outra hipótese que há sempre é esta que agora está a acontecer, é a ameaça da União Europeia de dizer, alto lá, meus senhores chineses aí, calma aí, porque os vossos carros vão levar com mais uma taxa. Atenção, os carros chineses já têm uma taxa, de 10%. O que agora a União Europeia quer fazer é impor uma taxa adicional a essa que já existe, que pode variar precisamente entre os 17% e os 38%, que é uma coisa muitíssimo acentuada, que agrava imenso o preço dos carros. Aliás, nós fizemos aqui umas contas e dá para perceber que com uma taxa de 17%, que é a mais baixa que está a ser proposta neste momento, um carro que custaria 30 mil, normalmente, passaria para 35 mil. Num carro com uma taxa de 38%, que é a mais agravada, por assim dizer. Esse mesmo carro, com um valor de 30 mil euros, poderia custar mais 11 mil, portanto, 41 mil. Portanto, por isso se vê que isto já leva ali a formar uma formação de preços que já ficam menos competitivos em relação àqueles que são os europeus. Entretanto, as marcas europeias estão a investir também, elas próprias, sem subsidiação nenhuma estatal e central da União Europeia, da Comissão Europeia, elas próprias estão a investir dezenas de milhares de milhões de euros nesta matéria, portanto, na eletrificação dos seus modelos. E, em resultado disso, já começa a haver alguns ganhos de competitividade, muito longe do que faz a China, mas, por exemplo, há 15 dias, a Stellantis, com a sua marca Citroën, conseguiu introduzir no mercado um carro que é o Citroën C3, a 23 mil euros. É uma coisa que começa a ser competitivo com os preços daqueles produtos que vêm da China, precisamente. E, portanto, a Europa está neste dilema, ou aplica estas taxas. Agora, o problema depois tem ao reverso da medalha, não é? Claro. Se a Europa aplicar este agravamento de taxas de impostos aduaneiros, há quem chame taxas, outros chamam-lhe tarifas, há quem diga que o mais correto é chamar impostos aduaneiros. Se a Europa avançar com esta imposição destas taxas, porque isto ainda vai ser negociado, mas se isto acontecer, a China pode repostar, ou seja, imagina... Qual é que pode ser a resposta da China? A resposta da China já está a acontecer. Esta semana que passou, já houve, não em relação aos carros elétricos, mas a China já veio dizer que quer agravar as taxas aduaneiras para a carne de porco que é exportada da Europa para a China, por exemplo. Pronto, vocês querem assim, então toma lá disto também. Pronto. E podemos assistir aqui a uma escalada. Isto pode ter o sentido inverso, ou seja, acaba por prejudicar, aliás, pode prejudicar o comércio europeu. Pode, porque na prática vamos deixar de ter um comércio livre, que é o que, aliás, todas as marcas automóveis europeias contestam esta decisão da Comissão Europeia, de agravamento das taxas aduaneiras, dos impostos aduaneiros, porque realmente vai distorcer o mercado. Tudo isto vai distorcer o mercado. Até é o que eles dizem, podemos ganhar algum oxigénio a curto prazo, mas no longo prazo nós temos é que nos tornar mais competitivos. Portanto, e isso é uma luta grande que a Europa tem pela frente. Aliás, há aqui uma coisa, voltando um pouco atrás e ainda uma coisa mais estrutural, que é assim, a Europa nos últimos 30, 40, 50, se calhar a Segunda Guerra Mundial, daí para cá, a Europa entrou naquela onda da paz eterna, etc. Não, a paz não existiu. E continua a haver guerras. E outra coisa que a Europa também optou na altura foi desindustrializar, ou seja, por exemplo, desinvestir em exploração mineiras, por exemplo. Ou seja, neste momento a Europa está brutalmente dependente da China, nomeadamente, de outros continentes também, da África também,
mas sobretudo da China, para ter as chamadas terras raras, portanto, para ter minérios que são essenciais na construção neste caso, de carros elétricos. A Europa não tem, a Europa não produz. Como eu disse há pouco, enquanto os chineses têm as próprias minas de lítio, as próprias marcas de automóveis, as empresas europeias não as têm. E se as quiserem ter, têm que ir comprá-las onde elas existem, que não é na Europa. Porque na Europa, a Europa optou por fechar minas, em geral, no continente europeu todo. Ou seja, não quis ter uma indústria suja. Deixou isso para terceiros, neste caso para a China. E isso fez com que perdesse competitividade. É com isso que estamos confrontados atualmente. Certo. Só para terminar, de forma rápida, os últimos dados, e agora focamos nos carros elétricos, os últimos dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, mostra que a febre dos carros elétricos tem estado a diminuir. O que é que pode estar na base desse recuo? Pronto, e depois temos esse problema. É que neste momento as marcas, como eu disse, nomeadamente as europeias, estão a apostar fortemente, estou a falar de dezenas de milhares de milhões de euros cada uma delas, a apostar fortemente na modernização das suas fábricas, na reestruturação dos modos de produção, na requalificação dos seus trabalhadores, enfim, uma quantidade de coisas que estão a acontecer para, no fundo, se calhar vamos chegar aqui a uma fase que já está a acontecer, que é a quebra do mercado dos carros elétricos. E precisamente porque é que isto está a acontecer? Porque realmente há vários fatores também que explicam isso, mas por um lado os compradores, os consumidores, os clientes de carros não têm dinheiro para comprar carros elétricos. Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Eles são muito caros. Pronto. Na China já não é assim, como nós acabámos de dizer há pouco, mas na Europa é assim. Comprar um carro elétrico custa muito dinheiro e as pessoas, em geral, não têm dinheiro para comprar um carro elétrico. E, portanto, desde logo, houve ali uma quebra. Houve, na questão do mercado dos carros elétricos, houve aquele entusiasmo inicial em que se venderam muitos, porque há uma franja de compradores que sempre que há uma tecnologia nova eles compram, seja ela qual for, compram. Pronto. E depois há a chamada maioria inicial, que é aquela que vem a seguir, que só compra se tiver dinheiro para comprar, mas como neste caso não tem, não está a comprar. Então houve ali um abrandamento na venda, e estou a falar em termos gerais do mercado global, e Portugal também é o que está a acontecer, é isso. E realmente esta semana saíram os dados mais recentes a nível europeu, da Associação Europeia de Construtores, e que reflete isto precisamente. Houve uma quebra de 12% em maio, uma quebra homóloga, na venda de carros elétricos. Isto, acho que desta grandeza nunca tinha acontecido. Portanto, alguma coisa não está a correr bem. Realmente os clientes estão a contrair-se na compra de carros elétricos, porque eles são muito caros. Depois desconfiam muito sobre a questão do recarregamento, desconfiam muito sobre a questão de rede de postos de carregamento, precisamente. E pronto, e realmente a indústria não tem como dar a volta a isto, porque tem esta competição à perna, por assim dizer, passa a expressão, chinesa, que não para. E como eu comecei por dizer no início, neste momento há alguma fila de espera até já para comprar carros chineses, porque eles de forma são muito, muito bem construídos, diga-se de passagem. Um deles até ganhou o prémio de carro do ano em Portugal, o BYD Seal. Foi considerado, é a primeira vez que um carro elétrico ganha um prémio do carro do ano em Portugal, e foi logo este modelo chinês elétrico. E, portanto, isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que eles estão aí para ficar e para dar cartas neste mercado. E nós vamos continuar a acompanhar. Vítor, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Chave na Mão, da autoria da jornalista Rita Neves. No último episódio esteve à conversa com Joana Fonseca, responsável pela área de Research e Consultoria Estratégica da JLL, sobre os motivos que fazem com que a cidade de Lisboa seja tão atrativa para o investimento em residências universitárias. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho, muito obrigada. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.